A maioria entende que a construção do Canal do Panamá era necessária para reduzir significativamente o tempo de viagem ao redor da ponta da América do Sul. Embora isso seja verdade, também existem razões muito mais traiçoeiras e nefastas pelas quais os navegadores queriam explorar o caminho mais longo. Hoje vamos aprender sobre um dos estreitos mais perigosos e infames que existem no mundo. Um rito de passagem para alguns dos exploradores, aventureiros e cientistas mais renomados que você acha que a humanidade produziu, e uma região que marinheiros comuns e navios comerciais evitam a todo custo. A passagem de Drake. Primeiro de tudo, onde fica a passagem de Drake? E se é tão perigoso, por que alguém iria lá? A passagem de Drake é o nome dado ao corpo de água que se estende pela lacuna de 620 milhas entre o Cabo Horn, Chile e a Antártica. A mesma distância que separa Londres e Berlim, ou a distância da ponte terrestre de Bering, que conectava o leste e o oeste. A passagem de Drake é o ponto de convergência dos oceanos Pacífico e Atlântico, os dois maiores corpos de água do mundo, bem como o Oceano Austral. A profundidade média do estreito é de 3.400 metros, ou 11.150 pés de profundidade, embora em suas extremidades sul e norte, as profundidades possam chegar a até 4.800 metros, ou 15.700 pés de profundidade, igual à altura do Mont Blanc, a montanha mais alta dos Alpes. Quanto ao nome Passagem de Drake, como isso surgiu? A história está envolvida na primeira onda de colonização e nas lutas entre os impérios espanhol e britânico para conquistar terras, dominar povos, extrair recursos e mapear o globo em seus próprios termos. O nome do estreito vem de Francis Drake, talvez o marinheiro mais conhecido da era elisabetana, que desempenhou um papel enorme na mudança da guarda imperial entre o Império Espanhol, o Império Francês e o crescente britânico. Nasceu na Inglaterra entre 1540 e 1543, com a data exata desconhecida. E criado em Plymouth, Drake passou toda a sua vida em torno de barcos, sob a tutela da famosa família Hawkins. Quando tinha 18 anos, Drake já estava bem encaminhado para se tornar o que ficou conhecido como um cão do mar. Um pirata sancionado pela coroa britânica, saqueando e pilhando vilas, trazendo escravos para o Novo Mundo e travando guerra contra qualquer navio espanhol que encontrasse, desde a costa da África Ocidental até a costa francesa. Muitas vezes, nesses primeiros anos, Drake esteve envolvido em desastres monumentais na luta inicial pelo poder entre os impérios britânico e espanhol, escapando da morte por pouco várias vezes. Aos seus 30 anos, o currículo de Drake, violento e horrível como era, encaixava-se nos interesses britânicos na América do Sul. E ele foi escolhido como líder de uma expedição, apoiada pela própria rainha, com o objetivo de passar pela América do Sul, através do extremamente perigoso Estreito de Magalhães, que passa sobre a Terra do Fogo. Isso foi em 1577, e para ser claro, essa missão não tinha nada de amigável. O objetivo era nada menos que abrir caminho para os interesses britânicos na região, eliminando qualquer oposição de nativos ou espanhóis que encontrassem. E, claro, nada impedia Drake de saquear tanto ouro e prata quanto quisesse, e ele era bem conhecido por esse desejo. A rainha até lhe disse, quando se encontraram cara a cara, que ela se vingaria com prazer do rei da Espanha por diversas injúrias que recebeu. Drake partiu em dezembro daquele ano, com 5 pequenos navios tripulados por cerca de 200 homens, e na primavera seguinte, chegou à costa argentina. Ele mal havia chegado lá, quando decidiu julgar um grupo de oficiais supostamente não confiáveis e executar seu líder, Thomas Doughty, sob acusações de traição e bruxaria. Em seguida, ele embalou suprimentos para 2 navios nos 3 restantes e partiu novamente. Entrou no Estreito de Magalhães em 21 de agosto de 1578. A viagem durou 16 dias após o que ele viu o Oceano Pacífico pela segunda vez em sua vida. Mas a sorte, que até então o mantivera milagrosamente seguro, de repente se voltou contra ele. Em suas próprias palavras, Deus, por um vento contrário e uma tempestade insuportável, parecia se colocar contra nós. Uma tempestade de vendaval dispersou a expedição de navios. Um deles, presumindo que Drake estivesse perdido e morto, retornou à Inglaterra. Outro foi totalmente perdido, provavelmente no próprio Estreito de Drake. Nessa época, Drake supôs que logo abaixo do Estreito de Magalhães haveria um ponto de encontro dos grandes oceanos ao sul da América. Apesar de nomeada em sua honra, ele nunca lhe atravessou. Ele perambulou pela costa sul-americana, saqueando e atacando navios e povoados espanhóis que não estavam acostumados com confrontos violentos na região. Eram os últimos da civilização asteca.
Ele estava procurando uma passagem de volta pelo Atlântico, que nunca encontrou, e finalmente terminou sua jornada perto do que é agora São Francisco, batizando a terra lá Nova Albion, após o antigo nome greco-romano para as Ilhas Britânicas. Mas tenha em mente que isso foi em 1526, décadas antes que a passagem de Drake foi avistada pela primeira vez pelos colonos espanhóis e pelo explorador Francisco de Osas, embora não esteja claro se ele enfrentou ou não a passagem na época. Ainda hoje no mundo latino-americano, o mar também é referido como Mar de Osas, em memória desta primeira avistagem. A primeira pessoa na história registrada a realmente atravessar a passagem de Drake foi 40 anos após a expedição caótica de Drake, pelo explorador holandês William Schouten. A primeira pessoa a navegar com sucesso a ponta da América do Sul, Schouten batizou a terra que navegou ao redor como Cabo Horn, e assim estabeleceu a rota marítima mais confiável e comum ao redor da América do Sul para os séculos vindouros. Os colonos espanhóis atravessaram a passagem de Drake até a Guerra Panamenha, e o Canal do Panamá foi construído em 1914. Neste momento você pode estar questionando, por que a passagem de Drake é tão perigosa? O que há neste ponto de encontro dos oceanos que o torna tão imprevisível, tão notório para marinheiros, exploradores e cientistas? Como ponto de convergência das águas mais frias da Antártica, que fluem para o norte, e das águas mais quentes do Atlântico e do Pacífico, que fluem para o sul, uma enorme quantidade de água passa pela passagem de Drake, cerca de 125 a 200 milhões de metros cúbicos por segundo, ou 600 vezes o do rio Amazonas. Para colocar isso em perspectiva, o rio Amazonas é por si só o rio mais poderoso do mundo, tendo 5 vezes a taxa de fluxo do próximo rio mais poderoso, e movendo mais água do que o Mississippi, o Nilo e o Yangtze combinados. Não há dúvida alguma que as águas na passagem de Drake fluem como a corrente mais volumosa do mundo, chamada de Corrente Circumpolar Antártica, que flui principalmente de leste a nordeste, com uma pequena parte atravessando a passagem de Drake, ramificando-se para noroeste no Atlântico Sul, chamada de Corrente das Malvinas. Na corrente circumpolar antártica, os 3 principais oceanos trocam, com mais do que um pequeno alvoroço, calor, salinidade e nutrientes das partes mais distantes do globo. Isso faz da corrente circumpolar antártica um ator-chave na regulação tanto do fluxo quanto da temperatura do que é chamado de correia transportadora global. Mas isso não é tudo. De acordo com a mitologia da passagem de Drake, as águas têm 2 estados, chamados respectivamente de Lago Drake e Barbier Drake. O primeiro se refere a momentos em que as águas estão muito calmas e plácidas, parecendo um lago quase sem ondas. O segundo, e muito mais comum, ocorre quando as ondas se elevam a alturas de até 60 pés, ou 18 metros de altura. Isso é quase um prédio de 4 andares. As temperaturas médias anuais do ar em todo o Estreito de Drake variam de 41 graus Fahrenheit no norte a 27 graus no sul, ou menos 5 a 3 graus Celsius, com as temperaturas da água variando também de 43 graus no norte a 30 graus Fahrenheit no sul, ou 6 a 4 graus Celsius. Essa transição está longe de ser suave. Na latitude de 60 graus sul, as temperaturas alteram drasticamente no que é chamado de Zona de Convergência Antártica, a área onde as águas frias da Antártica encontram as águas mais quentes dos oceanos do mundo, assim afundando e fluindo para o norte, criando o que é chamado de um grande sistema de circulação meridional. Isso não é apenas uma grande fronteira biológica entre a Antártica e a vida marinha subantártica. A convergência de correntes oceânicas e temperaturas aqui torna as águas extraordinariamente vivas, e os ciclones que se formam no Pacífico mais quente regularmente se precipitam na passagem logo abaixo da Terra do Fogo e a varrem de leste a oeste. Mesmo sem serem observados, os ventos estão quase sempre presentes, fortes e predominantemente de oeste. Um golpe de sorte raro. Hoje, a passagem de Drake é praticamente a única maneira de chegar à Antártica de barco. Para fazer a travessia de Ushuaia, a cidade mais ao sul do mundo, leva de 36 a 48 horas. Antes de passarmos para as conquistas espetaculares, façanhas inspiradoras e derrotas trágicas que ocorreram na passagem de Drake, vale a pena revisar pelo menos alguns dos fatores que tornam essa região um estreito tão inóspito e letal. Primeiramente, a passagem de Drake é um dos locais mais remotos da Terra. Sem massas terrestres próximas para buscar abrigo ou pessoas que possam ajudar, uma emergência na passagem de Drake deve ser enfrentada sozinha com o que tiver. Um navio que atravessa a passagem deve estar bem equipado, relativamente autossuficiente e preparado para quaisquer contingências, embora tal preparação seja, à luz da extrema variabilidade das condições, sempre até certo ponto um ato de fé. Como mencionado, considere as extremas baixas temperaturas enfrentadas lá. As águas são absolutamente gélidas, algumas das mais frias não congeladas do mundo,
dada a proximidade da Antártica e a presença de sua superfície. E isso porque a pressão na superfície do navio é tão alta que pode causar um escoamento total da água. É natural, mas muito arriscado. Não é seguro fazer isso devido ao navio estar na borda da água. A única maneira de fazer isso é colocarem um navio à beira d'água. A única família de vertebrados sem glóbulos vermelhos é a dos peixes de gelo, habitantes da Antártica. Sem hemoglobina e glóbulos vermelhos, o sangue deles é translúcido. Seus corações são brancos e possuem proteínas anticongelantes no sangue. Eles obtêm oxigênio diretamente através da pele lisa e brânquias ampliadas da água do mar, que está abaixo do ponto de congelamento, e se difunde para o plasma sanguíneo. Logo, essas águas não são de modo algum adequadas para humanos ou outros vertebrados com pigmentos de hemoglobina no sangue. Então, a famosa convergência de correntes, ou seja, o ponto de encontro da fria corrente circumpolar antártica, que flui para oeste, e as correntes mais quentes, que fluem para o leste dos oceanos Pacífico Sul e Atlântico Sul. A colisão dessas correntes, combinada com suas temperaturas, salinidades e conteúdos de oxigênio diferenciados, bem como dióxido de carbono, matéria química e biológica, torna as condições no mar extremamente turbulentas e praticamente imprevisíveis. Isso inclui fortes redemoinhos e turbilhões, até mesmo tornando a navegação pela região um grande desafio. Os ventos da região também devem ser considerados. Esses ventos fortes e persistentes são nomeados pelas latitudes onde estão presentes. Os moinhos de vento, conhecidos como rugidos dos 40 furiosos, 50 e gritantes 60, são encontrados entre as latitudes de 40 e 60 graus sul. Geralmente tomando uma direção oeste, esses ventos provocam ondas extraordinariamente altas, mares agitados e tornam a navegação pelo passagem angustiante e aterrorizante. Você pode dizer que esses não são os ventos mais leves. Ademais, esses ventos provêm das regiões quentes ao norte. A circulação do ar quente para o sistema antártico mais frio resulta em condições climáticas extremamente variáveis, capazes de mudar em um instante. Tempestades e baixas pressões trazem forte chuva, ventos intensos, mares agitados e visibilidade reduzida em momentos. Como você provavelmente pode imaginar, atravessar ou até mesmo tentar contornar a passagem de Drake não é para os fracos de coração. Mas é claro, houve muitos que tentaram. Muito antes de alguém com uma câmera ou diário colocar os olhos na Antártica, o continente era conhecido por muitos para existir. Os antigos gregos acreditavam no que chamavam de Terra Australis Incognita, ou uma terra desconhecida do sul, porque pensavam que a Terra deveria ter uma simetria de massa terrestre entre os hemisférios norte e sul. Em 1772, o capitão Cook, reconhecido explorador britânico que concluiu sua primeira circunnavegação no ano anterior, partiu em direção à Antártica. Nos próximos 3 anos, ele tentou, sem sucesso, chegar ao continente sul, como era conhecido então. Embora ele tenha conseguido fazer a primeira travessia do Círculo Antártico e alcançar o ponto mais ao sul já registrado na história da navegação, ele nunca viu a Antártica. Em seu diário, ele escreveu que o risco que se corre ao explorar uma costa nestes mares desconhecidos e gelados é tão grande que posso ousar dizer que nenhum homem jamais se aventurará mais do que eu fiz, e que as terras que podem estar ao sul nunca serão exploradas. Foi isso para o Capitão Cook. Como um explorador muito comprometido, ele sugeriu que as coisas poderiam abrandar após sua 4ª tentativa de desembarque, afirmando que não compensava. Mas as coisas foram bem diferentes, como se vê. Ele deu o melhor aviso que pôde sobre as densas neblinas, tempestades de neve, frio intenso na região, que ele descreveu como condenada pela natureza a nunca sentir o calor dos raios do sol, mas a ficar para sempre enterrada sob a neve e o gelo eternos. Mas, em vez de dissuadir os exploradores, Cook pode ter dado origem acidentalmente a algumas das mais incríveis proezas de resistência humana. E foi isso que ele disse. Sem querer, ele inspirou uma geração inteira de exploradores, cientistas, caçadores e aventureiros. De fato, ele havia notado a surpreendente biodiversidade dos mares árticos, incluindo a enorme abundância de populações de baleias e focas na área. No próximo século, a atividade de caça às focas nos mares árticos aumentará significativamente nos próximos 50 anos. Foi em 1821 que o caçador de focas, John Davis, que havia partido de Connecticut, foi desviado do curso por uma tempestade violenta. Ele foi o primeiro homem, por acidente, a desembarcar na Antártica. Mas em meados do século XIX, as populações de focas estavam diminuindo. E com isso, o interesse em passar pelos mares mais ao sul. Foi apenas no final dos anos 1800 que uma frenesi de atividade de caça às baleias, no Oceano Sul, reacendeu o interesse na era.
e inaugurou o que se tornaria o análogo à corrida espacial no século XX, que nos entregou alguns dos personagens, feitos e tragédias mais formidáveis na história da nossa espécie. De repente, todos queriam ser os primeiros a chegar ao Polo Sul. Em 1902, o explorador britânico Robert Falcon Scott conduziu uma equipe a 740 quilômetros do Polo Sul. Em 1908, o explorador britânico Ernest Shackleton, rival de Scott, chegou a 156 quilômetros do destino antes de ser obrigado a retornar. Em 1910, Robert Falcon Scott tentou de novo. Em 1910, teve que abandonar a expedição para fazer o impossível. Ele tentou ao mesmo tempo que o norueguês Roald Amundsen e sua equipe. Amundsen foi o primeiro a chegar ao Polo Sul em 14 de dezembro de 1911. Apenas um mês depois, Scott e 5 de sua equipe chegaram, encontrando a desanimadora visão de uma bandeira norueguesa. A verdadeira derrota ainda viria. O tempo piorou na volta de Scott para o navio. A comida deles acabou, tempestades e acidentes impediram seus movimentos e lentamente os desgastaram. 5 membros que tentaram chegar ao Polo Sul voltaram da jornada. E, embora a tentativa do Polo Sul tenha sido bastante amarga, a expedição no final, sem o seu capitão, conseguiu trazer de volta mais de 200 fósseis de plantas e animais que eram totalmente novos para a ciência, aumentando ainda mais o interesse e a consciência na próspera biodiversidade da região. E, curiosamente, amplo passado biológico. Em 1914, Ernest Shackleton tentou novamente chegar ao Polo Sul, planejando cruzar o continente com um trenó de cães. Mas os mares antárticos tinham outros planos para ele. Antes mesmo de chegar à Terra, seu navio, o Endurance, ficou preso no gelo e começou lentamente a ser esmagado, e a tripulação não teve escolha, a não ser abandoná-lo e subir no gelo. Shackleton deixou parte de sua equipe enfrentando as duras condições no gelo costeiro, enquanto ele e 5 tripulantes levaram um bote pequeno para a passagem de Drake. Seu biógrafo, Alfred Lansing, chama de parte mais temida do globo, buscando ajuda ou sem encontrar nenhuma. Foi assim que o navio acabou, ao vento e no final da longa jornada. Eles navegaram o barco através de algumas das piores condições na história marítima, cruzando mares agitados e ondas de 100 pés de água gelada que inundaram e congelaram o barco de 20 pés, e foram descritas pelo próprio Shackleton como as ondas mais altas que ele tinha visto em sua carreira de 26 anos como marinheiro. Por cerca de um mês, os 5 prosseguiram até finalmente chegarem à estação baleeira de Stromness, na ilha da Geórgia do Sul. O navio aportou na costa e a tripulação navegou. Com o inverno do Atlântico se aproximando, 4 tentativas de resgate foram feitas em 3 meses para salvar o restante da tripulação na Ilha Elefante. Por algum milagre, todos os membros da expedição sobreviveram, e o Endurance, seu navio abandonado, foi encontrado por cientistas pesquisadores há pouco mais de um ano. Esta é a história interminável do Círculo Antártico e seus mares, seus estreitos tempestuosos e campos de gelo traiçoeiros, e como ele tenta as vontades humanas mais duras antes de marcá-las terrivelmente, se não as aniquilar completamente. A coragem e a loucura necessárias para desejar e assumir tal busca foram bem resumidas na frase de Shackleton: a Antártica é a última grande jornada restante para o homem. Mas histórias de bravas viagens não ocorreram apenas séculos atrás. Essas histórias valentes persistem nos tempos modernos. Em 7 de abril de 2012, um iate de propriedade do jornalista e empresário brasileiro João Loura Mosquita, chamado Mar Sem Fim, estava viajando pelo Estreito de Drake com 4 pessoas a bordo que estavam ocupadas filmando um documentário da costa antártica, quando ventos de até 62 milhas por hora, ou 100 km por hora, pegaram o barco e o prenderam em um banco de gelo. No frio intenso, os pesquisadores pediram um resgate via rádio ao Chile. O tempo estava tão ruim que levou mais de 4 dias para a equipe de resgate da Marinha chilena alcançá-los nas ondas altas e ventos abomináveis. Um tripulante do Mar Sem Fim, após resgate, afirmou: a evacuação foi extremamente arriscada. Ondas de quase 2 metros e ventos de 40 nos tornaram as operações realmente árduas. Felizmente, todos os 4 tripulantes pularam com segurança para o barco da Marinha chilena. Mas a sorte do Mar Sem Fim não foi a mesma. As águas frias da Antártica penetraram no navio, acumularam-se no casco e congelaram, expandindo e rachando o casco e, finalmente, levando o navio a atracar 10 metros ou 33 pés abaixo da superfície da água, no fundo da Baía Rasa. Um ano depois, Zal Mesquita retornou com uma equipe de mergulhadores para prender boias ao barco e trazê-lo de volta à superfície. Porém, o navio já era um fantasma do passado.
Com cobertura de seguro de $700 mil para o naufrágio, Zal teve que abandonar o iate. Nos últimos 10 anos, houve várias instâncias de barcos abandonados entrando na passagem de Drake, como o Steamship Orlova, em 2013. E quase 100 anos após o naufrágio do Endurance de Shackleton no gelo antártico. O mesmo ocorreu com a tripulação do Magdalena Ollendorff em 2002, todos resgatados com sucesso. Isso levou a esforços intensos para promover a conscientização sobre a crucial biodiversidade e a biodinâmica da região e as consequências especialmente perniciosas da poluição e dos detritos humanos na região, como navios abandonados. Embora pareça que todos falham ao tentar cruzar a passagem, não é verdade. Em dezembro de 2019, Colin O'Brady, um famoso explorador e aventureiro britânico, contou ao autor que, com 5 dos melhores remadores do mundo, tentou a primeira travessia humana pelo trecho mais perigoso do oceano aberto no mundo. A passagem de Drake de 600 milhas. Partiram com um barco a remo, especialmente projetado para as duras condições da travessia. No dia de Natal de 2019, após 12 dias intensos no mar aberto, tornaram-se o primeiro time a completar a travessia. E claro, eles não voltaram e remaram tudo de novo para voltar. Eles remaram em turnos de 90 minutos dia e noite, por 12 dias, com mãos e pés terrivelmente congelados. Segundo um membro da tripulação, ao remar pela passagem de Drake, 10 dias parecem um mês. Em fevereiro de 2022, Bárbara Hernández Huerta, apelidada de Sereia do Gelo, por sua notória vida de natação em águas abertas extremas e presença regular em competições internacionais de natação no gelo, quebrou o recorde mundial do Guinness para a natação mais rápida de 1 milha oceânica, completando-a em um tempo de 15 minutos e 3 segundos a um ritmo de cerca de 4 milhas por hora. O local escolhido por ela? Acertou, foi a passagem de Drake. Ela foi nomeada a Mulher do Ano de 2022 em natação mundial em águas abertas. E só este ano, com apenas 37 anos, Huerta foi introduzida no Hall da Fama da natação no gelo. Huerta está se esforçando ao máximo, motivada pela sensação de possibilidade. Ela também nada enormes distâncias para conscientizar sobre a limpeza do Oceano Sul e para renovar e reforçar um consenso em torno da proteção dos oceanos polares, que são, em um sentido muito real, uma fonte de vida significativa para o nosso planeta. A passagem de Drake, desde seus momentos contestados de descoberta até hoje, nunca deixou de inspirar medo e tentação, para atrair e expelir almas humanas ardentes de forma igualmente intensa, para nos ensinar quando emprestamos um ouvido e para nos fazer entender quando nossa arrogância nos superou. Hoje, a passagem de Drake ainda é um importante local de pesquisa científica. Sendo um componente essencial da correia transportadora oceânica global, a passagem de Drake é vital para a estabilidade climática do planeta. Sua abertura há milhões de anos causou um forte impacto no sistema climático. Simplesmente sem a passagem de Drake, a vida no planeta hoje não seria o que é. Vez após vez, a passagem para a Antártica atraiu humanos de todas as nacionalidades, estilos de vida e motivações. E certamente continuará a fazer isso, assim como continuará a se inspirar medo mortal em muitos. Com razão. Mas hoje estamos também descobrindo que aqueles de nós mais distantes da passagem de Drake também podem ter um motivo para temê-la. A Antártica também é afetada pelas mudanças climáticas antropogênicas. E importante, um colapso do dinâmico sistema antártico poderia mudar o clima na Terra para sempre, assim como ocorreu entre 17,49 milhões de anos atrás, quando a produtividade biológica foi revolucionada e o dióxido de carbono foi rapidamente removido da atmosfera. Hoje, os cientistas estão indo para a passagem de Drake não para correr grandes riscos, mas para confirmar as consequências de séculos de comportamento arriscado. É na passagem de Drake, entre alguns lugares-chave, que os cenários climáticos mais pessimistas, se confirmarem, serão confirmados. De fato, a passagem de Drake e todo o Círculo Antártico não são tão conhecidos por nós quanto gostaríamos de imaginar. A área permanece impassível, indiferente, com mares que continuam sendo alguns dos mais temidos e impressionantes do mundo. Não se trata apenas da passagem de Drake. Embora os avanços tecnológicos tenham aprimorado a viabilidade das viagens marítimas pela região, muitas vezes essas melhorias são meros impulsionadores de fé, seguros para os cronicamente inseguros. Por mais que possamos nos orgulhar e nos deleitar com nossos avanços tecnológicos, somos tão pequenos quanto antes, em comparação com as grandes forças da natureza. E por toda a minúcia e complexidade de nossa tecnologia, podemos sempre ser aniquilados em um instante. Com nosso valioso conhecimento e equipamento, sem política de seguro. E nunca revelaremos os limites do seu próprio poder de retaliação. Pelo menos não para nós.
Sempre existirá um lugar para um acerto de contas. Sempre a rota aberta. Mas de maneira alguma a mais direta. Para a coragem humana e a loucura humana.